Esse frio, né? Meu Deus. Pessoal, quando nós continuamos tudo, vamos abrir em 2 Timóteo, por favor. Capítulo 1. Perdão, capítulo 3. Capítulo 3. A partir do versículo 1. Fala assim. O primeiro? A partir do primeiro versículo. Fala assim. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Até aqui. Então, como nós estamos vendo uma lista, né, vários tipos de pecado, de pessoas que não vão entrar no reino dos céus, aqui está mais um punhado de gente. Como a gente já viu muitas coisas aqui, a gente já viu nas aulas passadas, queria que vocês vissem aqui, ó, desobedientes, indisciplinados aos pais e mães. O quinto mandamento é a gente honrar o pai e mãe, está em Êxodo 20, 12, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Um dos principais fatos de ter muitos jovens morrendo hoje, porque não honra pai e mãe. Um dos fatores principais. Hoje eu fui visitar minha mãe está com 80 anos, e ela honrou os pais, né? A minha tia Olga vai fazer 90, a tia Nair vai fazer 101 anos. Eu falei, meu Deus, essa daí é honrar demais até, né? E tão forte, cara, tão forte, e você vê que é uma bênção. Não importa o pai ou a mãe que você tem, mas você tem que honrar. Ah, mas meu pai era alcoólatra, minha mãe não prestava, não importa, honrar. Esse é um mandamento de Deus, certo? Então, nos últimos tempos ia ter muito isso. Nós estamos vendo esses últimos tempos. Por isso que muitos jovens morrem, por isso que acontecem muitas desgraças, porque esse mandamento está sendo quebrado. Amém? Então a gente tem que ver isso daí. Outra coisa, ingrato, que não demonstra mérito da pessoa que o ajuda, não demonstra reconhecimento. O Juliano até falou esse tempo atrás pregando, falou que o profeta não é bem visto, né, na sua própria terra, tal. Jesus não pôde fazer muitos milagres da onde ele veio. E nesses últimos tempos tem muitos ingratos. Está testificando. Entendeu? Então, a ingratidão tem sido uma coisa muito frequente nos tempos de hoje. Pessoas, elas acham que, porque é obrigado a ajudar. Pessoas que passam por necessidades, hoje elas entendem que as pessoas têm que ajudar ela. E não é bem assim, pessoal. E quando ajuda, não fala nem obrigado, não é grato. Obrigação. A gente ajuda muitas famílias, porque é um mandamento do Senhor, né? Então a gente tem que fazer isso. É o papel da igreja. Mas que nem eu falo. A gente estava falando com pessoas em situação de rua. E a gente pode ser uma bênção como uma maldição para eles. Porque nós vamos, a gente estende a mão, dá o alimento. Se eles não reconhecerem isso como uma ação de Deus para eles mudarem de vida e continuarem do jeito que eles estão, isso aí vai virar contra eles no final de tudo.
Porque Deus estendeu a mão para eles e eles se recusaram. É sério isso daí. Então a gente tem que ver, todo aquele que vai receber ajuda tem que saber que é Deus que está trazendo, dá glórias a Deus por isso. Não mudar de vida, né? Não basta só ele continuar com o mesmo isso. Você tem que mudar isso daí. Não pode ser uma pessoa ingrata. Outra coisa, profano, que desrespeita a santidade, desrespeita as coisas sagradas. Infelizmente, existem muitos hoje que brincam com o nome de Deus, fazem piada. Isso aí é terrível. Eu não suporto ver pessoas que brincam com o nome de Jesus. Tem até aquela porta dos fundos, né? Que eles zoam demais a figura de Cristo, zoam demais a figura de Deus. Cara, isso aí é... Quem faz isso não vai entrar no reino dos céus. E esses atores, vamos dizer assim, eles precisam se arrepender, que isso está contra eles. Se eles não se arrependerem, cara, não vão ser salvos. Entendeu? A figura de Jesus é algo que para nós cristãos é uma das coisas mais importantes que tem. Então, quando difama isso daí, isso machuca. Isso machuca. Tem crente que faz isso. Claro que a gente não pode, a gente brinca, né? Uma brincadeira saudável. Mas a partir do momento que a gente começa a denegrir a imagem de Cristo, tem que tomar cuidado com isso. Amém? Aqui também, ó, sem afeto natural, que nós vimos aqui. Seria aquele que não se comove com o sofrimento alheio, que não se comove, que não consegue ou não pode responder ao amor recebido, que pode ser definido pela rigidez e severidade. Pessoa sem afeto natural, desalmado, pessoa que nem eu vi aqui, pessoa que não se comove com os sofrimentos de outras pessoas que não conseguem receber e demonstrar amor. Todo esse tipo de pessoa também não vai entrar no reino dos céus. Isso é algo sério, algo que precisa rever também mesmo nas nossas vidas. Também irreconciliáveis. Às vezes tem pessoas que você errou uma vez com ela, nunca mais vai voltar a amizade. Você se reconciliar, ter aquela mesma amizade, aquele mesmo que você tinha antes, não vai ter mais. Então, nos últimos tempos já tem pessoas irreconciliáveis. A Bíblia fala que tem que perdoar 70 vezes 7 por dia. Mas tem pessoas que guardam isso no coração e não perdoam. Se a pessoa não perdoa, os seus pecados não vão ser perdoados. Isso é um princípio bíblico. Certo? Outra coisa, caluniadores. Isso é terrível, porque é atingir alguém em sua reputação, em sua honra por acusações falsas, difamar. Como tem tido isso hoje, principalmente nos homens de Deus hoje? Como pessoas levantam para inventar falsas acusações, para difamar. Obrigado. Como tem pessoas caluniadoras. Isso é terrível. Porque às vezes o cara tem uma reputação e você começa a atingir essa reputação. Creio que o pastor Juliano já deve ter passado por isso. Que quem é homem de Deus vai ser caluniado, com certeza. Em alguma coisa ou outra. Essa semana. Mas você já sofreu com isso, né, Ju? E acontece demais hoje, né? Demais. Falta de respeito, honra, ofensa. Infelizmente é muito decorrente disso. E até mesmo no meio evangélico isso, né? É no meio evangélico. É no meio evangélico, né? Tem situações que as pessoas de fora tratam a gente com mais respeito. Isso se chama a língua maliciosa. Que terrível isso, né? Você sabe que no meio evangélico existe esse tipo de coisa. Cara, os caluniadores não vão entrar no reino dos céus.
intemperante, sem domínio próprio, que não consegue se controlar, sem moderação. Tudo aquilo que a gente não consegue se controlar acaba se tornando pecado. A gente até brinca, né? A pessoa ela vai se casar, todo dia toda hora sem parar, né? Então também com o Lucas, né? A gente até brinca, mas tem que ter um controle sobre isso. O casamento não é só sexo, não dando esse exemplo, mas isso aí pode ser em todas as áreas. A gente precisa ter um controle do Espírito Santo, um controle de nós mesmos. Isso aí vem com a ajuda do Espírito Santo. Traidores, que agem deslealmente ou traiçoeiro, que oferece perigo, mas não demonstra ou aparenta. Traidores é aquelas pessoas que andam com você. Porque pessoas que não andam com você, pessoas que não demonstram afeto por você, elas não podem se trair, porque você já espera alguma coisa. Mas pessoas que andam com você, pessoas que aprendem com você, sentam com você, e quando essas pessoas traem, isso machuca. Jesus sofreu isso daí, com dois homens, com Pedro e com Judas. Ele sofreu isso daí, visivelmente. E infelizmente nesses tempos está tendo muitas pessoas que traem, muitos traidores. Outra coisa, cruéis, que expressa maldade, atormentando ou maltratando. Tem muito disso hoje também. Pessoas cruéis que elas maltratam fisicamente ou atormentam psicologicamente as outras pessoas. A gente tem que rever isso daí, porque existem muitas brincadeiras que muitas vezes ele está maltratando as pessoas, atormentando as pessoas. Também eu deixei a parte final aqui, sobre a questão do orgulho. Aqui fala sobre orgulho. E eu peguei algumas palavras que a Bíblia fala, que é tudo quase a mesma coisa. Por exemplo, presunção, jactância, orgulho, altivez ou soberba. Na verdade são sinônimos, são muito parecidos com tudo está na base do orgulho, do egoísmo. Só que tem algumas coisas que eu comecei a pesquisar, que daí eu dei uma separada aqui. Por exemplo, presunção. Uma definição dela é opinião exagerada de si mesmo. Quando tem alguém que está conversando assim, ele começa a se exaltar demais, falando de si mesmo, isso é um sinal de presunção. Então a gente tem que ver isso. Jactância. Fala. Altivez. É aquele olhar altivo. Quando a pessoa olha, ela se sente maior do que a outra pessoa. Isso é um tipo de orgulho, tipo de soberba. A soberba é aquela que demonstra desprezo ao próximo. Quando a gente fala sobre orgulho, se nós formos pegar todos esses pecados que nós temos nesses dias e formos montar, vamos supor, fazer uma árvore, a raiz é o orgulho. Por quê? O orgulho, ele não deixa você ver os seus erros. O orgulho que cega. Um exemplo. Uma vez eu fui num seminário sobre o corpo do pecado. E falou sobre um monte de pecado. Daí, acho que no sábado à noite, nós fomos, e ela deu um papel, para lembrar isso. Assim, você assinala tudo o que for de errado, que amanhã nós vamos orar para ministrar. E daí eu peguei o papel, estava lá. Você é uma pessoa orgulhosa? Eu, com toda a humildade do meu coração, eu falei para você: não, Cíntia, seriedade, Cíntia. Eu não sou orgulhoso. Eu sou humilde. Eu falei: não, eu sou humilde. Fiquei tudo assim, tudo que eu tinha negócio de orgulho, eu falei: não, eu não sou orgulhoso. Ai, meu Deus do céu. Depois, nós fomos no outro dia, na estrada, ela começou a falar sobre orgulho.
E aquilo começou a me incomodar. Daí ela falou assim: você que tem problema com orgulho, venha aqui à frente. Ninguém foi. Assim, pessoal, todo mundo tem orgulho. O ser humano tem orgulho. Na hora caiu a minha ficha. Eu falei: meu Deus. Daí eu fui lá na frente. Daí vai lá pedir perdão, né? Vai lá, sentei lá, chorei. Daí eu vi que todo ser humano tem esse orgulho. Porém, o orgulho é algo que a gente não enxerga. Eu quero dar um exemplo para você na Bíblia sobre alguém que foi orgulhoso e ele só foi. Aconteceu muita coisa na vida dele para depois ele entender isso daí. Abra comigo no livro de Jó. Jó capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era esse homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Então, Jó ele era um homem que chama muita atenção de Deus por esses 4 requisitos que fala aqui. Porém, no versículo 5 mesmo, dá uma olhadinha. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, dos filhos de Jó, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó se achava tão gostoso que ele pedia perdão pelos filhos. Ele sabe que isso não existe. Nós temos que ensinar os nossos filhos a andar no caminho correto, ensinar eles a ter um coração arrependido. Só que Jó, ele se achava que ele estava muito acima, certo? Daí, abra comigo em Jó 29, capítulo 29 de Jó. Daí Jó começa a acontecer tudo aquilo lá, os filhos deles morrem, todas aquelas desgraças. Daí ele começa a lamentar sobre várias coisas. Amaldiçoa o dia dele, amaldiçoa o dia que nasceu, um monte de coisa. Só que no capítulo 29 fala assim: e prosseguiu Jó no seu discurso dizendo: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas, como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre mim, ou sobre minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim, quando lavava os meus passos na manteiga, e da rocha me corriam ribeiros e azeites. E aí vai. Quando eu saía para a porta da cidade, e na rua fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e até os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos nobres se calava, e a sua língua se apegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável, que clamava, como também o órfão que não tinha quem que socorresse. A bênção do que ia aparecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta, como um manto, e diadema era a minha justiça. Eu me fazia de olhos para o cego, e de pés para o coxo.
dos necessitados era pai, e das causas de quem eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência, e quebrava o queixo do perverso, e dos seus dentes tirava a presa, e dizia: no meu ninho espiarei, e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, o orvalho permanecia sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouviam-me e esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles. Porque me esperavam como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva tardia. Se eu ria para eles, não criam, e a luz do meu rosto não faziam abater. Eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que planteiam. Aqui é ou não é um discurso de um homem orgulhoso? Que a minha justiça, quando eu fazia. Interessante que no capítulo 29 você vê vários pontos de como o Jó ele era orgulhoso. Vai um pouquinho para frente, por favor. Capítulo 41. Daí Deus começa a falar com Jó. Deus se manifesta, tem uma teofania, e começa a falar com Jó. Aqui no capítulo 41 ele vai falar sobre uma criatura chamada Leviatã. Para muitas pessoas que estudam a Bíblia, falam que Leviatã seria um crocodilo, e os teólogos falam isso. E daí Deus mostra o crocodilo e começa a falar com Jó sobre várias coisas. Quem mexe com batalha espiritual entende que Leviatã é um principado, um demônio. Eu creio mais nisso. E quando Deus mostra esse ser, no último versículo 34, ele fala assim: ele vê tudo que é alto. Está falando sobre Leviatã. É rei sobre todos os filhos da soberba. Quando Deus começa a falar com Jó, quando ele fala isso daí, no próximo versículo, no próximo capítulo 42, pela primeira vez no livro de Jó, vem a palavra arrependimento. Então, todo livro você não vai achar Jó se arrependendo, ele pedindo perdão, não tem. Então todo o livro do Jó foi no capítulo do 1 ao 6, no versículo 6 fala assim, no capítulo 42, versículo 6: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É a primeira vez que Jó se arrepende, porque ele entende que quando Deus mostrou Leviatã para ele, no último versículo fala: e ele reina sobre todos os filhos da soberba. Jó entendeu que ele era um. Daí ele se arrependeu. Daí quando ele se arrependeu, Deus mudou a história dele. Na minha, vou falar, aqui James está os filhos do orgulho. Os filhos do orgulho, né? Tem outras versões também. Eu peguei mais essa. É que fala também sobre os filhos da soberba e os filhos do orgulho. Né? Toda arrogância. Arrogância, né? Então, quem mexe com o espiritual fala que Leviatã é o espírito que age na área do orgulho. E interessante que, se não é Deus revelar para Jó que ele era orgulhoso, ele nunca é Deus. Então, como nós, todo ser humano tem essa parte do orgulho, Deus tem que revelar para a gente. É igual aconteceu com Pedro. Pedro, ele olhava, nem sei quem era Deus, mas ele nunca olhou para si próprio. E aqui, quando Deus mostra isso para Jó, pela primeira vez ele olha para si próprio. Ele vê que ele era orgulhoso, ele entendeu que ele era.
Daí ele se arrepende e Deus muda a história dele. Então nós temos que ter coragem de orar para Deus, assim, tem orgulho no meu coração, eu sou uma pessoa orgulhosa, e Deus vai nos revelar isso, porque os orgulhosos não vão entrar nisso. Isso é sério. Amém? Só ver aqui. E agora eu queria falar com vocês, igual que a gente viu em Jó, eu queria falar com vocês sobre o fator Davi. Por que fator Davi? Em 2 Samuel, capítulo 11, vai falar sobre Davi quando ele adulterou, certo? Começa o capítulo falando assim, que Davi, como era de costume dos reis ir para a guerra, ele ficou no palácio. Davi pecou por ele não ter ido na guerra? O que vocês acham? Não, era costume, não é mandamento. É costume dos reis, né? Era só um costume. Ele não foi. Até então, de boa. Só que daí ele vai andar no terraço dele. E aí ele vê uma mulher tomando banho. Ele pecou aí? Não. Ele não pecou. Hoje, a gente se imaginar, a gente peca. Mas Davi não pecou. Ele viu a mulher. Daí o que ele faz? Mano, chama um oficial dele, não sei o que você procura saber quem é. Ele pecou aí? Não pecou. Daí vem a resposta. Ela é Batseba, mulher de Urias. Aí ele teve a oportunidade de continuar, dele pecar ou não, porque ele cobiçou a mulher do próximo, e isso é pecado. Então ele poderia pedir perdão ali e morrer ali no assunto. Mas não, o que ele faz? Manda chamar. Daí você já sabe o que aconteceu, né? Daí ela fica grávida dele, ele chama Urias, tenta manipular Urias 2 vezes. Na primeira ele manda ir para cá, o cara não vai. Depois ele bebe o cara, o cara não vai. Depois ele manda matar o cara. E por ele ter, aí você vê que ele teve chance de se arrepender antes de cometer o adultério com ela. Só que ele não se arrependeu e foi acumulando várias coisas. Resultado disso: 3 filhos mortos. O filho que ele teve com Batseba, o filho Absalão, mais outro que eu vou lembrar o nome. 3 filhos mortos. Uma filha violentada, teve que fugir do palácio. E aconteceu algo muito ruim naquela, porque o seu filho, ele pegou as suas concubinas, né, João? Teve relação com ela no terraço. Onde ele começou. Aonde ele começou. E você vê que Davi, quando o filho dele morre, ele chora, e os seus oficiais ficam com raiva. Porque, peraí, ele estava percebendo que você chora, porque ele sabia que o maior culpado era ele. Ele que começou tudo aquilo ali. Só que Davi ele tinha um coração voltado para Deus, e ele se arrependia verdadeiramente. Porém, as consequências que vieram foram terríveis, destruiu a família deles. Mas o que isso tem a ver, né? Tem a ver que a gente tem que se arrepender o mais rápido possível, para não deixar ir por coisas. Não existe outra forma que não seja o arrependimento, certo? Davi começou a prorrogar isso daí, e isso destruiu a família dele. Então a gente não pode fazer isso daí. Se a gente tem que se arrepender, a gente vai e se arrepende e pronto. Não existe outra forma. Amém? E agora eu queria ver algo para vocês. Abra no livro do profeta Ezequiel. Por favor, Ezequiel.
Estamos falando sobre arrependimento, né? E para isso estamos falando sobre pecado. Ezequiel capítulo 18. Todo esse capítulo, bem para trás nós tivemos um estudo aqui, né, o velho versus o novo, na verdade não é, né? Na verdade um complementa o outro. Esse capítulo 18 de Ezequiel é muito interessante, que começa assim. Eu não vou ler inteiro, por causa que ele é muito longo, eu vou ler algumas partes só. Fala assim, no versículo 1: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que pensais vós, os que usais esta palavra sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uva verde, os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais irei esta parábola em Israel. Versículo 4: Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também é a alma do filho, é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Daí, vai lá no versículo 9, fala assim: Andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Daí o versículo 13: E emprestar com os juros e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações que ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Versículo 17: Desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Deixa eu só dar uma explicada para vocês. Aqui ele está falando que a alma que pecar, essa vai morrer. Ele está dando, depois você lê o dedo, está dando muitos exemplos. Fala assim: o pai pecou, fez tudo aquilo de errado, então ele vai morrer. Mas se o filho vê o que o pai fez errado, fazer as coisas certas, ele não vai pegar, ele não vai pagar pelo pecado do pai, certamente ele viverá. E assim ele vai dando vários exemplos. No versículo 20 fala assim: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. 21 fala assim: Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. O versículo 24: Mas, se desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com o que transgrediu, e no seu pecado com o que pecou, neles morrerá. No versículo 26 fala assim: Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. 27. Mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará essa sua alma em vida. E no último versículo fala assim: Porque não tem prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. O que está falando aqui? Uma vez eu até comentei com o Juliano, estava num curso teológico, e um irmão falou assim para mim: Cara, imagina um cara que ganha 1 milhão de almas para Deus. Legal, né? Mas daí ele pega e desanda. Será que ele vai para o inferno? Eu falei: Vai. Fica ganhando 1 milhão de almas. Eu falei: Cara, eu li Ezequiel 18. Tá, mas Ezequiel 18 é do Velho Testamento.
E eu prefiro ficar com o que a Bíblia fala. E aí Ezequiel 18. Então aqui fala, se o cara ele é mau, mas ele se converte do seu caminho de maldade e começa a praticar a justiça de Deus, ele vai viver. Agora, se o cara ele é justo e ele se desvia, ele vai morrer. Simples assim. Então parece que é como se Deus visse como uma traição. Você sabendo o que é certo, você desvia. Entendeu? E daí o cara que ele é mau, ele se converte, ele vai viver. E aquilo que é bom e se converte para a maldade, ele vai morrer. É simples o que fala aqui. E tem isso no meio evangélico, tem muita confusão sobre isso. Uma vez eu estava num lugar e tinha um pastor. E daí ele falou que o irmão lá deu minha família inteira para Jesus. Só que daí ele desviou agora, estava no mundão, tudo. E daí eu falei assim, nossa, que dó, né? Eu falei assim, não, mano, está salvo, né? Está salvo, porque ele ganhou a família inteira dele para Jesus. Eu falei, nossa, nem vou entrar, nem vou falar nada. Mas segundo o que fala em Ezequiel 18, não importa o que você fez, mas tem que perseverar até o fim. A Bíblia fala, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Se no final o cara ele resolver se desviar de Deus, para mim, pelo que eu entendo aqui lendo a palavra de Deus, Ezequiel 18, ele vai perder essa questão. Por isso a gente não pode brincar com isso. Certo? Então fica um alerta até para quem está assistindo depois. Uma coisa que o Márcio sempre fala, o importante não é como começa, mas como termina. E a gente no final tem que terminar em Deus. Que é isso que vai definir se a gente vai ser salvo ou não. A gente pode começar tudo errado. Terminando em Deus, tá? Show de bola. Vamos começar tudo certo, terminar sem Deus, tchau. É simples isso, né? E agora, pessoal, só para a gente encerrar essa parte, como que eu sei quando que o cristão está indo a passo largo para o inferno? Passo largo para o inferno. O cristão se desvia dentro a passo largo para o inferno. Abra comigo em 2 Pedro. Segunda Pedro capítulo 2. Do 1 a 3, olha assim. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Vá um pouquinho para frente, lá no versículo 17, e fala assim: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes e vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque em quem alguém é vencido, o tal faz também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra
daqueles envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreviu-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjador de lama. E abra também em 2 Timóteo, volta para aqui em 2 Timóteo, capítulo 4. Fala assim: conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, istem a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendes, exortes, com toda a longanimidade da doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Até aqui. Quando que o crente está indo ao passo logo no inferno? Quando ele procura esse tipo de mestres, esse tipo de pessoas que ensinam a palavra, pessoas que vão modificar, vão sorrateiramente mudar o sentido da Bíblia para permitir certo tipo de coisas. E nesse tempo que nós estamos vivendo, tem muito disso. Pessoas que buscam mestres que preguem aquilo que ela quer viver, aquilo que ela não quer largar, aquilo que ela quer continuar a focar. Irmão, tem pessoas na internet, pessoas de renome, tem muitos seguidores, que estão falando, só fala besteira. Só fala besteira. Eu já ouvi que o inferno não é eterno. Eu já falo que é eterno. Não, mas sabe, Deus é amor. Você acha que Deus vai deixar eternamente? Essa questão de se você acha, o que eu acho fica para mim. Tem que falar o que a Bíblia fala. Isso a gente tem que ver. Pessoas que falam que se você casou com um homem casa com uma mulher, mas não está dando certo, e os dois em conjunto, os dois não estão dando certo, separa. Cara, não existe isso na Bíblia. Não dá. Casamento até o fim. Mas daí fala assim, não, se você não está dando certo, separa, daí vai e casa com alguém que dá certo. Cara, não é bíblico isso daí. Isso aí é uma heresia. Certo? Pessoas que falam que masturbação, porque se você pensar na pessoa que você ama, sem problema nenhum, tá falando na internet isso daí. Pessoas que pegam a palavra de Deus e distorcem tudo isso daí. Outro dia, o João me questionou sobre isso. Se eu estiver viajando e usar a foto da minha esposa, porque a pessoa quer alimentar, quer que você fale que pode, porque daí no dia que não tiver com a foto da esposa, pega outra foto de mulher, né? Questão. A masturbação ela é pecado porque é prazer só para ele. É o egoísmo, né? O egoísmo, então. E outra coisa, o cara tá passando luta, vai lá, meu. Vai lá que passa, cara. Tomar um banho frio. Toma um banho frio. Se o seu orar, faz igual dinheiro, toma um banho frio. Só que a turma quer criar um meio de fazer o que eles querem, né? E daí houve uns filhos do capeta que ensina essas coisas e começa a seguir esse tipo de coisa. Isso que é como o cristão está indo passar um lago para o inferno. Quando o Espírito Santo quer tratar alguma coisa com a pessoa e a pessoa não aceita. Daí ela vai procurar esses falsos mestres. É muito sério isso daí. Vou falar. Na verdade, ele quer criar uma verdade
que aceite ele, né? Não a verdade de Deus, né? Exatamente. Ele quer ouvir algo que agrade, não a verdade. É que nem o Ju falou. Tem muitas pessoas, ele já pode até afirmar ele, o Léo, que trata com pessoas, mas a pessoa começa a rodear, contar umas histórias e tal, e fala de uma coisa que ela faz do errado, e aí fala, e aí, você está errado. Não está errado, né? Pode. Tem nem isso daí. Nossa, eu vou lá, contou um monte de história, deu todas as suas justificativas, que aparentemente para ele eram corretas, e daí só precisava de uma coisa, um pastor para autorizar isso daí. Até teve uma situação que ela começou no Skype com a minha esposa, uma semana sem dormir com ela. Nossa, cara, não dá conta uma semana. Ele tá pronto para o inferno. Não é casado, uma semana só. Ô Júlio, não é casado não, né? Não é casado. Uma semana só? O cara, Ele é casado? é casado. Uma semana? Em 2 Timóteo, eles estão falando isso aqui, mas entrar no que você está falando, que as pessoas vão fazer algo, se justificar, olha que interessante. Se você for ler aqui 3, uma parte que fala dos filhos, para você ser exemplo e tal. Hoje você vê bastante, não sou nada contra, luz, discoteca dentro da igreja e tal. Uma igreja de fundo pintado e preto, isso não tem problema. Não tem problema na luz, não tem problema. Eu acho que o problema maior é porque eles querem interagir e querem fazer algo para que o jovem se sinta bem, para, vamos dizer assim, minha consciência está limpa, estou dentro da igreja, e sendo que o jovem precisa do Espírito Santo, precisa ser cheio. Experiência com Deus verdadeira. Verdadeiro, mas só que isso aí é responsabilidade nossa. Eu falo porque nós, porque eu sou pai, eu sou avô. E aí? Como que vai ter filhos sarados se não tem pais sarados? Isso é verdade. Né? Então, aí vem, e o que mais acontece é isso. Mas é uma geração de pais ausentes. Totalmente. De responsabilidade. Então eu vou lá, eu deixo meu filho, ele vai ouvir um pouquinho, tá tudo certo, porque eu já bebendo, tô deixando. Desencargo, né, velho? Não, mas só que até mesmo a liderança não quer pagar um alto preço viu? Você vai ter que ser assim, porque é assim. Não, mas se eu falar, não acontece isso, cara. Não acontece não. Aí, o dízimo não vai falar. Então, infelizmente, é sério o negócio. E está indo em passos largos para o inferno. E segundo Timóteo 3, em diante, tudo está acontecendo. Isso é hoje. É hoje. Você sabe que isso que você está falando vai ser exemplo? Esses dias uma moça me procurou que o filho pegou o celular do pai para jogar e cheio de pornografia que ele compartilha. Pediu para eu conversar com a Lana. Eu falei, eu não vou falar. Porque a partir do momento que você sempre aceitou isso, você é responsável por isso. Não adianta, tem que corrigir incorrigível é possível. Né? E a gente tem que ter cuidado. O meu celular não tem senha. O pessoal vai ver que está no carro comigo sabe disso, né? Liga para uma pessoa, né? Só não tem senha. Em casa nenhum aparelho tem senha, todo mundo usa junto. Então é um cuidado, é um critério que a gente tem que ter. Isso que o Marcos está falando é extremamente sério. A gente tem que ser exemplo até quando os filhos não nos veem. Eu falo para o Davi, eu ensino ele que Deus se fez invisível para que assim a gente preste honra para ele. Porque ele está aqui, ele está no banheiro, ele está, seja onde for, ele está. Essa consciência a gente precisa ter, né? Porque se a gente não for esse tipo de pai que é exemplo para os filhos em tudo, está tudo errado.
Ó, é interessante porque a gente sempre escutou isso, né? Não, ok. Nós temos que ser cabeça e não cauda. Está analisando isso daí, isso é ridículo, no bom sentido. Por que não podemos sofrer humilhações por Cristo? Isso é uma honra. De falar esses dias assim para mim, fala, Deus, vai na praia e está conhecendo bebe. Para mim é uma honra isso daí, porque eu já bebi. Você está entendendo? Eu vou na praia e consigo não beber. Não, é simples para mim é uma honra isso daí. Eu vou na praia e daí. E não preciso beber para você entendeu? Então, humilhações, vamos ter bastante. E para nós tem que ser honra, não? Agora você tem que ser cabeça, não cauda. E como o Márcio falou, a gente começa a tentar trazer as coisas do mundo para a igreja, cara, não dá certo. Não dá certo. Estuda tudo. Ele falou discoteca, jogo de bola. Há muitos anos atrás tinha, né? Uns anos atrás tinha um clube gospel, né? Não sei se vocês lembram. Um clube, uma casa do doutor gospel. Sim, sim. Ah, é? Eu não sei, eu não conheço. Eu pergunto para minha esposa, olha o que foi. A festa eu já fui, não era gospel. Não, mas tinha mesmo, cara. Tinha um negócio novo. Eu ia quando não era crente ainda. Eu ia quando não era. Tá vendo? Faz tempo, hein? Você fala? Tinha criança, né? Tinha, cara. Acredita? Aqui em Sorocaba. Uma casa noturna gospel. Era divulgado, né? Bem divulgado. Você vê, né? Passa os mapas para você. Eu às vezes penso que já veio tudo dentro de muita coisa pra ver. Graças a Deus faliu esse negócio, né? Esquece sim. Amém? Pessoal, vamos encerrar aqui agora. São 9 horas. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida?